O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast Meio Campo. Está no ar a edição número 118, sendo gravada nesta sexta-feira, 28 de março, alguns dias depois da seleção brasileira sofrer o que tem que ser descrito como uma das goleadas mais previsíveis da história do time pentacampeão brasileiro. O Rafinha cutucou a onça com vara curta, a onça foi lá e rugiu, e o Brasil levou 4-1 da Argentina, que sinceramente pareceu mais do que isso. Alguns já imediatamente, eu achei até engraçado isso, porque foi tipo 15 minutos depois do jogo terminar, já saiu matéria Dorival balança, né? Então foi bastante rápido esse balanço do Dorival, e nessa sexta-feira começaram a sair as notícias também, ainda não oficial, mas a era Dorival também deve estar chegando ao fim. Eu tô aqui com o Felipe Lobo, com o Leandro Stein, né, o Matias Pinto de folga, Leandro e a minha ainda resolvendo problemas pessoais, e nós vamos fazer uma autópsia dessa era Dorival, né, principalmente isso nessa sexta-feira, pós-data FIFA e antes da volta dos campeonatos europeus. Lobo, qual o seu momento favorito da era Dorival? Ainda tá pra chegar esse momento. É o momento que anunciar que ele vai sair. Entendi. Essa vai ser o momento mais importante. E é difícil, né? Porque olha que a gente veio de um trabalho muito ruim, né? Porque o Fernando Diniz não conseguiu ter sucesso também. Mas eu me arrisco a dizer que o Fernando Diniz, o time do Diniz tinha uma cara. Era uma cara feia. Você via o time tentar fazer algo e falhar nessa tentativa. O time do Dorival, eu tenho dúvidas se ele sabe o que está fazendo. Na verdade, eu tenho uma convicção que ele não sabe. Eu imagino que o Dorival tem alguma ideia, mas assim, em campo a gente não vê nenhuma ideia acontecendo, nada sendo executado com clareza, né? E eu não acho que todo técnico precisa ter uma marca, e a gente vai falar mais tarde sobre os nomes que se fala, e o nome que mais é o presidente Edinaldo, recém-eleito com 100% dos votos, que é o Ancelotti, que não é um técnico conhecido por imprimir a sua marca nos times, né? Pelo menos taticamente falando. Mas o time precisa saber o que está fazendo, né? A gente sabe hoje, por exemplo, o time do Ancelotti no Real Madrid, o time atual, a gente sabe quais são seus pontos fortes e como ele destrói os adversários e como ele pode ser destruído também, né? O time do Dorival é sempre uma dúvida. Você não sabe o que o time pode oferecer, nem de bom e nem como o time vai perder, porque ele perde de várias formas diferentes, inclusive, cometendo erros dos mais diversos, né? Então, eu diria que a queda do Dorival, que nesse momento não é oficial, talvez quando você, amigo, está nos ouvindo aí, no futuro, no sábado de manhã, por exemplo, provavelmente já será oficial a informação. Para trazer a informação, o Rodrigo Matos no UOL diz que tem uma reunião hoje marcada e que o quadro do Dorival basicamente ele vai ser informado, né? Porque é muito difícil. A CBF já, digamos, formou maioria, já que a gente está com esse termo em voga, né, por causa dos julgamentos no STF, já teria formado maioria na executiva da CBF para demiti-lo. O Caê Mota, que é do GE. Globo, né, do Globo Esporte, também já falou no Sport TV, não saiu matéria ainda no site, mas no Sport TV ele já falou que essa reunião vai acontecer e que a situação do Dorival é irreversível nesse momento. O que eu acho uma tristeza, porque se todo mundo sabe que o cara vai ser demitido e ele não foi informado ainda, eu já acho uma pataquada, né? Devia ter... Se você já tem a convicção de demitir, já anuncia pro cara logo, não fica fazendo essa palhaçada, né? Mas enfim, a gente tem muita coisa pra falar sobre isso aí. Lembrando, esse ciclo começa com o Tite saindo, depois foi uma Copa no final do ano, aí veio o Ramon Menezes segurando a barra, esperando o Ancelotti, e eu pensava, bom, se for para ter o Ancelotti, tudo bem. Não veio Ancelotti,
Fernando Diniz interino de novo, e aí o Dorival Júnior. Então, do ponto de vista histórico, está aí, esse é o pior ciclo pré-Copa do Mundo da seleção brasileira? Você consegue lembrar de outro que... Eu não digo que é o pior ciclo, porque, especialmente no século passado, né, aconteceram outros momentos de vácuo no comando, de treinadores interinos, de treinadores que tinham um renome e tinham passado na seleção e assumiram por poucos jogos. Então, não digo assim, mas acho que de era moderna da CBF, de era moderna do futebol, sobretudo a partir dos anos 90, é o pior momento, né? Porque é basicamente um vácuo. Você não tem um projeto, você não enxerga, enfim, uma linha de decisão dentro da CBF em relação ao comando da seleção. Foi basicamente esperar o Ancelotti, né? Assim, a grande questão do Brasil nesses últimos 2 anos e meio, foi esperar o Ancelotti para ser o substituto do Tite, para ser aquele cara com escopo não só para a seleção, mas também para a própria CBF, né, para blindar a CBF. Não aconteceu, não se concretizou, e assim, esses últimos 2 anos foram um grande nada para a seleção, né, exatamente por isso, porque o Ramon estava como claramente um tampão. O Fernando Diniz foi um tampão um pouquinho mais estruturado, mas com toda a questão de dividir a atenção com o clube, enfim, de até tentar jogar para a torcida por conta do estilo de jogo do Fernando Diniz. O Dorival Júnior, para ser bem sincero, assim, quando ele foi escolhido, eu não achei que fosse a pior escolha possível, porque não tinha nada muito evidente para ser, ninguém muito evidente para ser colocado no comando. E até o início ali, aqueles jogos contra a Espanha e Inglaterra, tiveram um mínimo de animação, né? Se tem algum momento positivo do Dorival, foi aquela data FIFA de março do ano passado, mas desde então, assim, o trem descarrilhou durante a Copa América, né? E ficou até claro, assim, um racha, assim, uma falta de diálogo, não diria nem um racha, mas uma falta de diálogo entre treinador e jogadores. Os últimos compromissos nas eliminatórias tiveram altos e baixos, né? E os altos, considerando as vitórias, não foram necessariamente tão convincentes assim. A gente falou na semana passada sobre o jogo, na segunda-feira, né? Sobre o jogo do Brasil contra a Colômbia, que assim, foi um grande... Não, na sexta, desculpem. Foi um jogo que não convenceu, né? A seleção conseguiu vencer, mas não ofereceu tanta coisa, teve problemas no meio-campo. E aí esse jogo contra a Argentina é um grande retrato, né? Um símbolo desse momento de vazio da seleção. A gente pode simbolizar pelo meio-campo da seleção que não existiu, pela passividade dos jogadores, mas também pela falta de ideias, né? Assim, o Dorival, claramente o time precisava ser modificado e ele fez modificações que pareceram 6 por meia dúzia. Não teve qualquer alteração na estrutura do time em si, no que já era um problema anunciado há muito tempo sobre o meio-campo, sobre a maneira do time se portar, enfim, sobre o encaixe da equipe. Acho que não, assim, são críticas muito amplas que não devem ficar só no Dorival, não devem ficar só no time ou em jogadores em si, mas na própria CBF, né? Porque a gente bate na CBF desde sempre por N problemas, por N questões de má gestão, mas no departamento de futebol eu não me lembro de um momento tão ruim da CBF, né? E não é só nesse momento que a CBF está perdida na escolha do técnico. Não é só nisso, é na própria estrutura do departamento de futebol em si, em criar uma comissão técnica, em ter um respaldo ali mínimo ao redor. A gente pode até pegar a Argentina como exemplo, e a Argentina, a AFA também é um exemplo negativo, né? Porque a bagunça do campeonato argentino é evidente, o Scaloni, de certa maneira, caiu do céu, mas o Scaloni caiu do céu porque tinha, no mínimo, uma estrutura de comissão técnica, e isso a Argentina, pelo menos, fez um bom trabalho, né? Foi moldar uma comissão técnica a partir de ex-jogadores, e, enfim, o Scaloni foi um achado, digamos assim, e nem era um homem de confiança necessariamente, né? No início, ele teve críticas, teve momentos em que ele balançou no cargo, não estava
nem efetivado, né? Até aquele momento, especialmente até a Copa América de 2019, ele estava balançando mais no cargo, ficou até 2021 também com dúvidas, e aí a conquista do título muda, mas ainda dá para perceber, no mínimo, assim, uma estrutura básica em relação ao que iria se fazer com a formação de comissões técnicas para as seleções argentinas, né? Sim, a Argentina também está uma bagunça nas categorias de base há muito tempo, tem seus problemas, mas teve um mínimo de nexo, nem isso a gente tem percebido no Brasil, né? E assim, é uma posição frágil da seleção brasileira em diferentes âmbitos, seja no posto do técnico, seja em quem está às costas dele também sustentando isso, seja em quem está em campo, né? Porque uma coisa que eu senti nesse jogo contra a Argentina, parecia que os atletas eles estavam sentindo o peso da ocasião tanto quanto o Brasil sentiu em momentos da Copa de 2014, né? Aquela responsabilidade, enfim, o medo de ser eliminado numa Copa do Mundo dentro do Brasil. Pareceu isso também, assim, um certo medo de enfrentar a Argentina e tomar uma goleada que era imaginada desde o início, né? Especialmente depois dos primeiros minutos do jogo em que o Brasil ficou passivo e o time não se acertou, assim, não teve uma voz de comando, não teve nenhum tipo de orientação, os caras estavam totalmente perdidos, fragilizados em campo, tanto os jogadores sem experiência de seleção, né, com pouca rodagem de seleção brasileira, e tudo muito anunciado para que acontecesse o que aconteceu e que poderia ter sido muito pior, né? Os 4-1 acabaram bem baratos para a seleção. Tem muita coisa, né, para falar sobre esse jogo. Um comentário que eu achei interessante no texto do nosso amigo Paulo Júnior, que o Dorival Júnior tem 2 jogos por semestre para preparar, né? Que no caso desse primeiro semestre é verdade, né? Tipo, o primeiro semestre é a única data FIFA que tem de março, né? Depois tem junho, mas aí já está perto do segundo semestre. Mas assim, esse era o jogo, né? E não teve nada, né? Não teve nada nem de diferente, mas de sólido, de consistente para enfrentar a Argentina, né? Não parecia em nenhum momento do jogo que a seleção brasileira estava preparada para enfrentar a Argentina, sabia quais eram as ameaças, sabia onde atacar e tudo mais. É um time que não criou nada, né? Acho que se você for pegar os pormenores do jogo, esse para mim é o mais... Porque, a Argentina coletivamente era muito melhor do que o Brasil, né? Mas o Brasil tem jogadores para dar mais do que 2 ou 3 finalizações em qualquer jogo, né? Deveria ter, mas não conseguiu fazer isso. Na hora da escalação, você já pega e fica com a pulga atrás da orelha, né? Você tem só 2 meias, um deles costumava ser atacante, o Joelinton foi improvisado como meia no Newcastle e se fixou lá, tem jogado sempre assim, mas ele era atacante, ele chega no Newcastle como atacante, então não é exatamente assim um contra ideal, e quando você pensa, não, beleza, mas então vai ter muito contra-ataque, vai ter muita objetividade, muita transição, não teve também. Não teve nada, né? Teve só buracos no meio campo, buracos gigantescos de um time que o próprio técnico admitiu antes da partida que havia se preparado para jogar com em torno de um jogador que fez, 6 jogos nos últimos 2 anos e que não conseguiu chegar fisicamente apto para essa data FIFA. Então, talvez se a preparação do Dorival era talvez o Neymar volte e aí tudo melhora. Não voltou, e aí não melhorou. Mas eu queria tocar também, Lobo, na parte dos jogadores, porque a gente fala muito, porque eu concordo com o Stein, né? Tem culpa para você dar para qualquer um, né? A CBF administra muito mal o futebol brasileiro no geral. O Dorival não fez um bom trabalho. Eu também achava que não era a pior escolha do mundo, dadas as circunstâncias daquele momento. Mas, assim, você acha que o Brasil, mesmo com todos esses problemas, quando ele tá no Brasil e Argentina, né, num jogo quente daqueles, não tem jogadores suficientes para virar e falar, tá toda essa bagunça aqui, mas eu não quero perder da Argentina por 4-1, né? Eu vou tentar fazer alguma coisa, eu vou assumir um pouco a responsabilidade aqui e tentar chegar lá. E eu acho que isso é interessante porque a gente fala muito de crise de protagonista, né? O Brasil não tem protagonistas. E tecnicamente eles têm, nos clubes eles têm. Só que o que eu acho que o Brasil não está conseguindo é
fazer com que esses caras sejam protagonistas na seleção. E isso eu vi muito claramente nesse jogo. Todo mundo desapareceu. Rodrigo, Vinícius Júnior, o Rafinha, que acabou virando personagem, nenhum deles conseguiu sentir o jogo, conseguiu entrar no jogo quando o jogo precisava e conseguiu mudar a maré da partida, né? O Brasil tem, 15 minutos em que ele é decente porque o Matheus Cunha roubou uma bola, porque o Romero vacilou ali, conseguiu descontar, o jogo deu uma equilibradinha até o gol do McAllister, mas no geral, os jogadores do Brasil em nenhum momento conseguiram assumir essa responsabilidade. Sabe, bom, eu acho que tem uma crise, eu não sei se meu microfone tá muito alto, alguém tinha falado aqui que tava baixo, então eu aumentei. Então se estiver muito alto, vocês avisem aí, avisem no chat também. Muito se fala da coisa de protagonismo, né? A gente já falou disso aqui várias vezes e eu sempre achei um pouco bobo isso, mas uma coisa que falta, que aí acho que não é protagonismo, é liderança. Isso é uma coisa que falta. Falta liderança no sentido de que a gente já viu acontecer várias vezes, por exemplo, um time que tá ganhando e recua demais. A gente já viu muito isso acontecer e o técnico depois vir falar que não foi um pedido dele, mas foi o time sentiu que precisava fazer isso, em campo. A gente já viu isso acontecer. Times que em campo sentem que precisam mudar algo e às vezes fazem algo, às vezes até contra a vontade do técnico, às vezes. E não para contrariar o técnico, para derrubar e tal, mas no sentido de que os próprios jogadores sentem que precisam mexer ali em algo que está muito ruim. Mas para isso precisa ter liderança em campo, né? Precisa ter gente que fale, opa, peraí. E não teve, né? Porque isso é uma coisa que eu acho que falta, porque o Vinícius é um protagonista, é o melhor do mundo, mas ele não é um líder. O Rafinha tá fazendo uma temporada de um dos melhores do mundo, mas ele não é um líder, embora ele até seja um capitão constante no Barcelona, ele é um dos capitães, né? Na rotação ali, na ordem dos capitães, ele é um deles. Vestiu várias vezes a abraçadeira, mas ele não é, até pelo peso da seleção, né? Na seleção ele não é esse líder. O capitão do time, que é o líder da seleção, é o Marquinhos, que é um jogador que tem um tipo de liderança que não é exatamente muito influente, assim, no sentido de que ele é um cara muito que os jogadores gostam e confiam, mas ele não é um cara de orientar o time, de mexer no time ali em campo, né? De tentar conduzir o time. O Danilo faz um pouco mais isso, mas acho que o Danilo hoje tem uma questão técnica. Ele não é mais um jogador para ser titular da seleção. Então acho que tem esse problema, porque a escalação, eu até acho, muita gente fala, nossa, mas escalou um time maluco e tal. Eu não acho uma maluquice, mas você precisa estar muito bem pensado e treinado como você vai se defender sem a bola, né? O Real Madrid joga com 4 atacantes, mas ele tem um plano para quando o time perde a bola, né? E você precisa executar muito bem esse plano do jogador mais avançado até o mais recuado. E eu falei aqui algumas vezes sobre... Eu acho que até o Real Madrid pode ser uma referência para o Brasil nesse sentido, de defender em 2 linhas de 4, o Bellingham fecha um lado, o Rodrigo fecha outro, o Mbappé e o Vinícius Júnior fecham o meio. Dá para fazer isso. Mas para fazer isso, precisa ter uma ideia clara de como defender. E o que a gente viu é que o time não tinha muita ideia de como defender. E aí eu acho que é o que falta, uma liderança, que é alguém do meio ali, por exemplo, um dos 2 jogadores de meio, que eu acho que nenhum deles tem esse peso, de falar, escuta, Rafinha e Rodrigo, se vocês não ajudarem, a gente tá perdido, a gente tá na roda aqui. Precisa ter algo assim. Precisava de alguém falar, ô Rodrigo, ou o Vinícius, enfim, ou um dos jogadores, Matheus, se você não ficar na saída de bola ali do Depou, você vai sobrecarregar a gente. Mata o Depou ali, não deixa o cara carregar a bola. Mas acho que são ajustes que em campo precisa ser feito. O técnico às vezes nem consegue, mesmo que ele veja, nem sempre ele consegue fazer isso, né? Ainda mais quando o Brasil tá sendo massacrado em 15 minutos, né? Então isso é uma coisa que falta. E eu acho que falta porque a gente tem um problema não de geração ruim, como muita gente já falou várias vezes em várias eras da história da seleção, mas a gente tem um problema de transição, porque fica uma coisa de não colocar a molecada,
para jogar. Só que também vários dos jogadores têm um ciclo muito curto na seleção. Então a gente tá vendo a geração de 92, que é a geração do Neymar, só sobrou o Neymar. Só sobrou ele. O Neymar é o único dessa geração que ainda joga na seleção. O Casemiro poderia jogar, eu já falei, eu já defendi aqui várias vezes que ele tem que estar, mas ele não está. E não é que também ele tá jogando muito e tal. Eu teria por outras questões, né? Até ele melhorou agora mais recentemente, tem jogado mais. Mas vários jogadores dessa geração não chegaram nesse patamar de estar lá para fazer uma transição mais adequada. O Brasil viveu isso com o Neymar. Quando o Neymar assumiu o protagonismo da seleção, a geração anterior não passou o bastão para ele, porque essa geração não estava mais na seleção, né? Era o Adriano, o Ronaldinho e tal. A gente tem um problema muito sério nisso. E aí, por exemplo, a gente vê a Espanha jogando com o Nico Williams e com o Yamal fazendo um papel de protagonismo, com muito pouca idade, com o Cubarsí sendo titular na Espanha, antes de ser um jogador completamente fixado e estabelecido no Barcelona. Ele estava indo muito bem, mas ainda era um jogador que tinha recém assumido o papel de titular, né, no Barcelona e já estava tendo um papel relevante na Espanha. A gente não vê isso acontecer no Brasil. O que a gente vê é o Endrick não foi convocado porque ele é reserva do Real Madrid. Pô, mas o cara é reserva do Real Madrid, bicho. Você queria que ele fizesse... Ele é reserva do Mbappé e do Vinícius, do Rodrigo. Quer dizer, não dá pra não chamar por causa disso, né? Não, e assim, e colocar no intervalo, tipo, vai lá, garotão. E colocar no intervalo. Agora, que, aliás, é uma das coisas que dá pra colocar muito na conta do Dorival. Eu questionei já o papel que ele dá pro Endrick no ciclo todo. Ele joga muito pouco, o Endrick. Mas fazer o que ele fez com o Endrick, ele tem feito já. Colocar o Endrick nessa situação que é totalmente... o time tá totalmente perdido. Ele não mudou taticamente o time, né? Que era o que se esperava no segundo tempo. Se esperava que ele, sei lá, colocasse o João Gomes no lugar de um atacante. Tentasse recuperar. Ele não fez isso. E colocou o Endrick numa roubadaça, assim. Então, não acho justo fazer isso com o Endrick. E não é só isso, assim. A gente tem um medo de renovar e de colocar mais jogadores, né? Então... muitas vezes esses jogadores acabam não tendo uma vida muito longa na seleção porque eles também não tiveram essa experiência. Aí a gente viu o Igor Jesus sendo convocado pelo Dorival e foi titular e na outra já não está convocado. E eu nem acho que ele está errado de não convocar. Mas assim, a loucura é tanta que você convoca um jogador que você nem tem certeza e põe de titular, na próxima ele nem convoca e fica essa loucura. Assim. Então, eu entendo que ele talvez esteja fugindo de algumas pechas que o Tite ganhou, né? De ser jogador de paneleiro, levava o Paulinho, e muita gente questionou o Paulinho, aí o Paulinho se estabeleceu. Então eu entendo que tem um pouco isso, de você que... E tem uma coisa que é outro clichê que vem muito, né, no momento de crise, que tem que convocar os jogadores daqui, porque os jogadores da Europa não estão nem aí. O problema, uma das coisas que eu li a sério, né? Isso que me irrita, por isso que eu às vezes tenho que sair de alguns lugares. As pessoas falam, não, o cara pega o avião, vai pra Europa, não tá nem aí pra seleção. Que a gente sabe que é mentira, né? Não é assim que funciona. E não adianta fazer uma seleção do Campeonato Brasileiro que, esses caras vão jogar com a maior raça do mundo. Porque não é raça o problema, né? Não é... É claro que eu acho que essas falhas de marcação tem a ver com o próprio jogador perceber, né? O Rafinha perceber que ele tava dando muito espaço, o Rodrigo perceber onde que ele tinha que fechar o espaço, né? Mas... Não é só isso, né? Achar que só colocar uma molecada do Brasileirão, ou então os jogadores do Brasileirão vai resolver, é uma bobeira, né? E assim, eu acho que esse jogo é especialmente emblemático, porque a gente não falou isso até agora, né? Mas foi sem o Messi, né? Assim, se ainda tivesse o Messi, poderia dizer, tá, o Brasil não tem o Messi, e o Neymar tá machucado, e tudo bem, os caras têm um jogador que... Mas não tem absolutamente nada nesse time da Argentina que venceu o Brasil por 4-1 que o Brasil não tem. Nada. Nenhum. Acho que o elenco da Argentina talvez seja ligeiramente melhor, mas o Brasil não tem jogadores significativamente piores. Todo mundo joga no mesmo lugar, todos eles disputam as mesmas ligas, pelos mesmos clubes, né? O Brasil até tem mais jogador de Real Madrid, Barcelona. A Argentina tem muitos da Atlético de Madrid, tem uma galera do Lyon, todo mundo joga Premier League, tem tudo, é a mesma coisa. Só que a Argentina conseguiu montar um time. A Argentina tem
Também isso, porque também falam, o Estevão já vai pro Chelsea, os jogadores estão indo muito cedo. Os argentinos também vão muito cedo. Mas a Argentina conseguiu construir uma identificação entre os seus jogadores e a sua seleção. O Brasil tem mais dificuldades de fazer isso. Então, nessa parte de raça ou o que quer que seja, isso tem uma diferença. E a diferença é de montar um time mesmo, diferença coletiva. E acho que a Argentina é um exemplo nos dois lados, porque ela tanto chega ao Scaloni meio que por acaso, o Stein explicou bem, mas ela também é uma prova de que não adianta você ter ótimos jogadores se você não fizer um trabalho bem feito, que o Scaloni acabou fazendo, não vai dar certo, né? A Argentina passou anos com ótimos jogadores, com o Messi, antes do Messi, com o Tevez, com o Riquelme, com um monte de jogadores entre os melhores do mundo, e estava tão perdida que não conseguiu transformar esses jogadores num time competitivo até muito recentemente. E hoje é a seleção mais forte do mundo. E um ponto que eu acho interessante também a gente discutir é sobre os clubes em que os caras atuam, né? Porque sempre fica esse discurso de que os caras do Brasil estão atuando em times menores da Inglaterra, sobretudo pela realidade do campeonato. E a gente tem que lembrar que a Argentina também teve essas mesmas questões, né? Teve que lidar com isso, especialmente se a gente pegar as convocações na Copa América de 2021 e na Copa do Mundo de 2022, que era um momento em que os caras não tinham ainda mudado de status, né? Não tinham ainda dado esse salto no futebol internacional. Depois jogou como atleta da Udinese. O McAllister jogou como atleta do Brighton. O Enzo Fernandes, tudo bem que ele tinha acabado de chegar, mas assim, ele estava no Benfica, que é um clube tradicional, mas já acabado de chegar no Benfica para a Copa do Mundo de 2022. Então, esse é um ponto assim que as pessoas querem discutir e que não me convence, porque é uma questão de formação de equipe. A formação de equipe, ela independe da origem do cara. Se o cara entrega futebol, isso não deveria ser discutido, né? O clube em que o cara tá, a parte da tabela em que ele disputa. E aí, só para retomar um pouco o que o Lobo estava falando sobre a preparação, um ponto que para mim é essencial, além dos meses todos para preparar para essa data FIFA, é o intervalo entre o jogo da Colômbia e o jogo da Argentina, porque o Brasil claramente não foi bem contra a Colômbia. Foram 3 pontos que o gol do Vinícius Júnior salvou, que o Brasil não entregou o que deveria entregar, que o Brasil teria que realizar mudanças por conta de todos os desfalques por lesão, por suspensão, enfim. E o Brasil, assim, não aprendeu nada, né? Voltou pior com as escolhas. E aí o que a gente viu no jogo contra a Argentina, eu acho que foi um jogo taticamente muito mal. Taticamente foi um jogo horrível do Brasil, e a gente já falou de muitas coisas, de como o meio-campo não existiu, como não teve associação entre os caras da frente, como os principais lances dependeram de iniciativas individuais, né? O gol do Matheus Cunha, a falta batida pelo Rafinha no travessão, os próprios espaços que existiam na defesa, né? E assim, eu fiquei impressionado não só com o Brasil não chegava firme em uma dividida, além assim das brigas ali no meio-campo, o Brasil tinha dificuldades, por exemplo, para neutralizar os ataques da Argentina na defesa em si, porque uma defesa não estava funcional. Assim, as linhas de passe que a Argentina conseguiu construindo os gols foi algo impressionante. Mas, assim, acho que a diferença entre um jogo muito ruim do Brasil taticamente e o jogo péssimo que a gente viu também foi uma questão técnica, né? Porque a quantidade de vezes que o Brasil errou passes fáceis, que os caras do Brasil pareceram pisar na bola, que os caras do Brasil não se entenderam, tem uma questão técnica nesse jogo que ajuda a explicar também essa catástrofe. E aí eu não quero dizer que esses caras não sejam tecnicamente bons, porque a gente sabe que eles são tecnicamente bons. A gente sabe que eles são tecnicamente capazes. E aí entro naquilo que o Lobo falou, e acho que é uma conjunção de fatores. Sobre falta de liderança, sobre uma voz de comando também à beira do campo, sobre uma voz de tranquilidade para os jogadores. Acho que até a assessoria de imprensa é um ponto que dá para criticar, especialmente com o que aconteceu na entrevista do Rafinha, e ninguém falou, opa, peraí, o que a gente está fazendo aqui? O Brasil foi pessimamente assessorado em vários sentidos, não houve diálogo
e por essa falta de diálogo e essa falta de confiança, os caras claramente não tinham confiança. Assim, pareceu que ganhar o jogo da Colômbia valeu essa data FIFA, que não tinha um compromisso importante contra a Argentina, que o Brasil tinha que jogar para, enfim, pelo menos para peitar a Argentina na bola, né, para ser um time competente. Isso não aconteceu. E aí até fiquei pensando num texto que eu escrevi na antiga newsletter em 2023, que puxava o tema, né, como o que a gente quer da seleção brasileira. E muitas vezes a gente discute que a gente quer uma seleção brasileira que jogue para frente, que seja muito mais do que aquilo que a gente vê no nosso clube, que seja uma seleção brasileira que conquiste sempre vitórias. Isso é muito difícil, a gente sabe disso, e aí a gente tem que discutir a psique do futebol brasileiro para entrar nesse ponto. Só que hoje em dia a gente não tem o mínimo que a gente quer de um time qualquer que a gente torça, que é competitividade, que é união, que é capacidade de olhar no olho do adversário. Nem isso a gente está vendo na seleção. Então, é isso que marca essa crise, né? É isso que marca essa derrota para a Argentina. Foi uma seleção brasileira que não foi capaz de olhar nos olhos dos argentinos, porque é um arremedo em vários e vários sentidos, e é um acúmulo de situações que vêm arrastadas, né? Nesse vácuo de 2 anos, sem ter ideia do que se quer da seleção brasileira. Ô, Bonsa. Oi. Não, você vai do time, eu quero falar do Edinaldo rapidinho. Ah, sim, vou deixar. Não, é só, assim, primeiro, eu tenho tanta preguiça dessa história dos times, é tipo a coisa mais bizarra que as pessoas inventaram na internet recentemente, quer dizer muita coisa. A Argentina tem 2 jogadores do Como, né? Um deles estava em campo, inclusive. A Argentina tem, sei lá, um jogador do Chelsea, um do Liverpool, um do Tottenham, um da Roma e alguns do Atlético de Madrid, entre a convocação agora recentemente. O Brasil tem 2 titulares do Real Madrid e tem o candidato, no mínimo, segundo candidato à Bola de Ouro, né? Segundo colocado à Bola de Ouro, que está comandando a temporada do Barcelona. Então, assim, a questão não é essa. E isso é muito circunstancial, né? Se os melhores jogadores brasileiros estão em clubes médios da Premier League por uma questão de estrutura financeira do mercado europeu de jogadores. É porque os clubes da Premier League são tão mais ricos do que os das outras ligas que eles conseguem tirar jogadores do Lyon, que eles conseguem roubar jogador da Roma, que eles chegam antes em jogadores como o André, como o Bruno Guimarães, que eles não são de nível dos times em que eles estão lá porque são clubes mais ricos que conseguiram contratá-los. Em condições normais, esses jogadores provavelmente estariam em clubes pelo menos de um segundo escalão, né? Talvez na Itália, talvez na Itália, talvez estivessem pelo menos Espanha. Esses jogadores jogam no Milan, e também tem umas questões, poderiam jogar no Milan, poderiam jogar que a Itália é financeiramente quase quebrada, né? Assim, Atlético de Madrid, terceira força da Espanha, poderiam jogar lá, enfim. Isso eu acho que é uma discussão completamente inócua. Você queria falar sobre o Edinaldo, Lobo? Não, é só pra... como você mesmo falou, Bonsa, tem culpa pra todos os lados aí, né? Tem os jogadores que tiveram por tudo isso que a gente já falou, eles mesmos deveriam ter percebido os erros ali, tentar corrigir, falta a liderança. O Rafinha falou bobagem e devia ter sido puxado a orelha ali no próprio grupo, tudo isso. Tem o técnico que a gente já falou, o Dorival errou do começo ao fim, infelizmente. Ele é um cara gente boa, mas o trabalho dele não conseguiu fazer o que a gente normalmente espera do Dorival, que é fazer um time só, assim, um time simples, mas que funcione, né? O que ser simples não quer dizer que é fácil, né? Mas enfim, ele tem essa característica, ele não conseguiu. Mas eu ia falar do Edinaldo pelo seguinte, a gente já falou várias vezes, e até alguém aqui perguntou se 2002 não foi tão caótico assim também. Foi, e na verdade o Brasil é muito pródigo em fazer vários ciclos caóticos, né? Mesmo da Copa de 70 foi super caótico, né? Não é que foi um negócio super bem planejado, muito pelo contrário. 2002 foi 11 meses antes da Copa do Mundo. O Filipão assumiu um ano antes, mas tem a Copa América e ele toma um pau de Honduras, né? Com um time horroroso, time jogando mal. Então, sim, foi um ciclo horroroso. Foi o ciclo que o Luxemburgo foi demitido, veio o Leão,
enfim, foi bem ruim. 94 foi um ciclo complicado também. O Brasil, enfim, teve Falcão, aí depois veio o Parreira, e o time sofreu. Era um outro formato de eliminatórias que era mais arriscado, né? Dava para ficar fora mais facilmente da Copa. E o Brasil correu um certo risco. Então, isso é relativamente normal. Assim, o que dá para dizer com dados é que nesse formato de eliminatórias, que acontece desde 98, né? O Brasil não joga as primeiras edições ali, mas esse formato de eliminatórias é a pior campanha do Brasil. Desse formato de pontos corridos das eliminatórias. E o que a gente está vendo, assim, tem a ver com o Edinaldo, porque o Edinaldo sabia que o Tite sairia, não se preparou para isso, não tentou, porque uma das informações é que o Edinaldo queria que o Tite continuasse. Se ele queria que o Tite continuasse, em vez de ficar torcendo para o Tite continuar, ele tinha que ter proposto para o Tite, olha, o que você quer para continuar na seleção, né? Porque a conversa que tinha, ele nunca falou... Quer dizer, eu não lembro de ver ele falar isso publicamente, mas a informação que a gente tinha era que ele tinha a intenção de tentar renovar com o Tite não quis. Mas se ele queria renovar, ele teria que apresentar para o Tite qual é a ideia e tentar convencer. Eu entendo também que era uma questão de... Ele aproveitou o pedido popular de demitir o Tite, muita gente não gosta do Tite e tudo mais. E fica essas conversas moles que a gente vê, né? A gente falou das de jogador, mas tem também, que adianta ter ciclo bonitinho? O Brasil fez 2 ciclos ótimos, chegou como favorito e tomou pau na Copa. Bom, perdeu nas quartas de final, né? As 2 vezes com o Tite, mas as 2 vezes o time estava preparado e tinha chance de ser campeão. Chegou com um time capaz de ser campeão. Não tem fórmula para ser campeão. A gente viu a Argentina chegar nesse ciclo super caótico aí e acabou ganhando por várias questões ali. Uma parte de mérito do time, de se encontrar, da liderança do Messi, do treinador, né? Tudo isso, mas foi um pouco caos. Mas não quer dizer que a gente tem que apostar no caos para dar certo, né? Até porque isso é impossível. Se você aposta no caos, pode sair qualquer coisa. Então é evidente que você pode dar sorte de dar certo por vias tortas, mas a chance de dar certo por vias tortas é muito menor do que se você fizer um trabalho mais certinho, né? A gente vê isso acontecer o tempo todo. A Itália tá no caos há um tempão. Olha que delícia que tá pra Itália. Eles não conseguem voltar pra Copa, né? Agora, ao que tudo indica, com esse grupo aí das eliminatórias, acho que a Itália vai voltar. E com mais vagas também. Eu não falaria isso em voz alta, né? Enfim, a Noruega tá aí pra complicar, né? Mas enfim. Mas assim, o trabalho do Edinaldo é ruim porque não preparou a transição do Tite. Então, o pós-Tite ele ficou nessa coisa do Ancelotti e tal. Eu até acho que o Ancelotti tem um pouco de culpa de como ele conduziu, mas aí cabe ao dirigente falar, bom, se você não me dá um documento assinado e com multa, então não serve. E também as escolhas, todas elas se pautaram numa questão política do Edinaldo de sobrevivência, ao contrário de outros presidentes que, não estou dizendo que eles eram bons presidentes, mas o Ricardo Teixeira tinha força o suficiente para escolher o que ele quisesse, do jeito que ele quisesse, e as federações que se lascassem. Não quer dizer que isso era bom, porque ele era um cara poderoso demais, inclusive acabou dançando por isso, porque tem processos lá fora contra ele, a ponto dele não poder sair do Brasil, porque ele pode ser preso pela FBI, por ter cometido vários crimes lá. A gente falou disso na época do FIFA Gate. Mas o que eu tô dizendo o Dorival foi uma escolha muito menos do Edinaldo e muito mais de algo que agrade a opinião pública. Como o Diniz foi um pouco também, foi um pouco de... Ele tava em alta ali e acabaram escolhendo um pouco por isso. E a questão o que ele vai fazer agora? Ele vai escolher pelo Twitter, pela opinião pública, vai fazer uma enquete? Porque aí é um problema perguntar também, pro Grok, né? Você vai perguntar para inteligência artificial, que nem um dirigente do Corinthians falou que conseguiu o patrocínio de uma casa de apostas com inteligência artificial. Então, assim, a questão você precisa ter uma ideia. E aí estão dizendo que o Rodrigo Caetano pode rodar também. E aí, assim, não é dizer se o Rodrigo Caetano é bom ou ruim. Mas espera aí, se você tá demitindo o diretor de futebol, quer demitir, enfim, pensa em demitir... Qual é a sua ideia, né? Assim, não parece muito lógico. Então eu acho que mais do que... A gente pode até falar dos nomes, mas mais do que qual vai ser o nome, é o que você quer, né?
Porque agora também, não, se trocar agora como vai trocar, não dá pra escolher um e escolher nas vésperas da Copa outro, enfim, não dá, vai ter que fazer tudo o que é possível para esse treinador ter sucesso, né? Vamos falar dos nomes, mas antes eu quero falar rapidinho de KTO, a parceira do podcast do Meio Campo, já há alguns anos. Lá na KTO você encontra ótimas cotações para apostar em todos os esportes do mundo inteiro. Tem também as KTO Odds, inclusive algumas especiais aí do começo do Campeonato Brasileiro, né? Tem, por exemplo, aqui entre Grêmio e Atlético Mineiro. Grêmio vence, Grêmio mais de 4,5 chutes a gol e gol de Kiki Oliveira a qualquer momento. Nem sei se isso é bom ou não, mas é esse o tipo de cotações que tem na KTO, que é parceira do jornalismo independente. Lembrando sempre que apostas é um meio de diversão, não é para você ganhar a sua vida. Nunca aposte o que você não pode perder e fique alerta para os sinais de vício, de compulsão e busque ajuda se for necessário. Aposte com responsabilidade. Toda sexta-feira, eu e o Lobo trazemos dicas do fim de semana, dos jogos do fim de semana. E nesse fim de semana é especial, Lobo. Temos Campeonato Brasileiro. Não sei se está aí na sua lista de cotações, na minha está, mas é um fim de semana, sim. O Campeonato Brasileiro é o campeonato mais surpreendente do mundo, não é porque você não sabe quem vai ganhar, né? É porque de repente ele aparece. Você tá fora do dia e fala, nossa, ganhou o Campeonato Brasileiro. É verdade. A gente até pode falar rapidinho disso depois, mas é que a gente chega no brasileiro sempre meio cansado já, né? Eu não tenho brasileiro na minha lista. Vou de Napoli e Milan. A vitória do Napoli tá pagando 1,86. O Milan é um adversário forte, mas é um adversário caótico. E o Napoli, mesmo com vários problemas, é um time melhor do que o Milan. A vitória pagando 1,86 eu acho bem boa, principalmente jogando no Diego Maradona. Brighton e Nottingham Forest, Copa da Inglaterra no fim de semana. Não tem Premier League no fim de semana, tem Copa da Inglaterra. A vitória do Forest contra o Brighton é um bom time. Dito isso, a vitória do Forest fora de casa está pagando 4,30. Eu acho uma cotação bem interessante. Bournemouth Manchester City, a mesma coisa. Bournemouth está fazendo uma ótima campanha, é um ótimo time, mas o Manchester City é o favorito que sobrou aí na Copa da Inglaterra, né? Dos grandes. Eu imagino que o Manchester City, considerando a situação da temporada, não vai perder a chance de tentar essa taça aí para ficar pelo menos com uma tacinha na temporada. Então a vitória do Manchester City está pagando 2,30, o que eu acho muito bom, que é fora de casa, né? É no estádio do Bournemouth. Então ficam essas três aí. Eu também tenho vitória do Napoli sobre o Milan, então aí, ó, endosso duplo. O Napoli, ninguém tá bem na Itália, né? Assim, tipo, ninguém tá jogando, ninguém tá numa grande sequência, ninguém tá jogando bem, mas o Napoli tá jogando em casa e precisa dar uma resposta nesse jogo. Acho que é uma cotação forte também. Outra da Itália que eu peguei, Fiorentina e Atalanta, também acho que a cotação dentro dessa de tipo, ninguém tá jogando muito bem na Itália, a Fiorentina tá pagando muito para ganhar esse jogo contra a Atalanta. Então dá para você pegar o Fiorentina em empate a 1,77, que eu acho que é uma boa cotação. O Fiorentina só não pode perder em casa, que é basicamente possível. E aí peguei uma do brasileiro, que é Palmeiras e Botafogo. O Botafogo tá mais de um mês sem jogar, tá bem cansado, tá bem descansado, né? Tá bem com vontade, fez primeiros meses de temporada horríveis, né? Mas o Palmeiras tá absolutamente esgotado, né? Jogou 2 horas de futebol. 2 horas de futebol não, né? Ficou em pé no gramado durante 2 horas, né? Porque o jogo parou o tempo inteiro. E tá pagando também muito pro Botafogo ganhar esse jogo. Não pegaria a vitória do Botafogo, mas Botafogo empate 2,05. Obrigado a KTO pelo apoio. Lobo? Não, eu ia dizer que tem uma cotação que eu acho sempre interessante para antes de campeonato. Sabe quem é o favorito do Campeonato Brasileiro, segundo a KTO? Eu tenho aqui aberto, sim, o Flamengo. É o Flamengo. Flamengo, Palmeiras, Botafogo, 4, Corinthians. Palmeiras 5, Botafogo 8, Corinthians 9, Internacional 10. São os 5 favoritos. 5 favoritos. Para o título do Campeonato Brasileiro. Obrigado a KTO pelo apoio ao jornalismo independente. E eu ressalto, aposte com responsabilidade, apostas é diversão. Antes de passar para outros assuntos, acredite que tem mais alguns. O que a gente faz agora? Depois que o Dorival vai embora da seleção brasileira.
porque eu acho que não dá para você simplesmente trazer outro treinador brasileiro. Assim, seria muito. Eu não consigo pensar em um. Assim, o Renato Gaúcho talvez, mas enfim, ou fazer uma aposta mais assim num André Jardine, num cara mais jovem que veio de bom trabalho no México, mas ele também nesse clima, né, teria também muita resistência. Eu não consigo acreditar que se os Estados Unidos conseguem contratar um Maurício Pochettino, o Brasil não consegue, mesmo que não seja o Ancelotti ou o Klopp ou o Guardiola, trazer um treinador de alto nível. Tem rumores de Jorge Jesus. Às vezes você nem precisa disso, como a gente falou da Argentina com o Scaloni. Qual caminho você seguiria, Stein, agora que o Brasil precisa de novo de um novo treinador? Um caminho, para mim, necessário até antes de escolher o treinador é estruturar esse departamento de futebol da seleção, né? E a gente viu em outros momentos como isso até foi melhor conduzido, né? Principalmente no período do Edu, o período do Juninho ali um pouco menos. O Rodrigo Caetano está em relação, né? Está em dúvida em relação à continuidade dele, mas é um primeiro passo, né? Pensar na estrutura do futebol da CBF, porque o técnico ele vai ser a vitrine ali, né? Vai ser o teto de vidro que vai estar mais à prova das críticas e tudo isso, mas a seleção a CBF ela precisa pensar numa estrutura de comissão técnica em si, ela precisa repensar essa base toda. E hoje em dia, assim, olhando nas opções, eu acho mais fácil acionar justamente esses treinadores que tiveram sucesso no futebol brasileiro, do que necessariamente pegar um estrangeiro aleatório. Obviamente, o Ancelotti não seria um estrangeiro aleatório pelo currículo que ele tem, e aí seria, assim, esses estrangeiros que chegariam com muita força para o futebol brasileiro, seriam alguns que a gente contaria nas mãos, né? Seria o Guardiola, que não vai vir, o Ancelotti, um Mourinho da vida, ainda com certas ressalvas, porque esses últimos anos do Mourinho têm sido bastante turbulentos, porque seriam treinadores que viriam não só com o histórico que os respaldasse para a seleção brasileira, mas também até com tamanho, né, para comprar as brigas que hoje em dia existem ao redor da seleção brasileira e em relação não só a uma organização tática melhor do time, mas também essa questão anímica, essa questão de liderança. Seria um centralizador de fato. Não tendo essas opções, eu acho mais fácil olhar para esses treinadores que tiveram passagens vitoriosas pelo futebol brasileiro. E aí os dois nomes mais lógicos são o Abel Ferreira e o Jorge Jesus. O Jorge Jesus teve um momento relativamente curto no futebol brasileiro, se a gente considerar a passagem pelo Flamengo, mas foi extremamente vitoriosa e que tem um ponto positivo, que é esse impacto imediato que ele teve no time do Flamengo, né? Até em agregar as peças, enfim, a conseguir uma formação de um time de uma maneira muito rápida, com um futebol vistoso. E é um cara que tem essa postura de chamar muito para si, né, a responsabilidade durante as coletivas de imprensa, enfim, às vezes até criar algumas situações ali que giram ao redor dele. E o outro seria o Abel Ferreira, que aí tem um currículo mais extenso, tem mais títulos, conquistas indubitáveis com o Palmeiras, embora sobre essa questão do jogo em si, o Abel Ferreira tem recebido mais questionamentos no Palmeiras, sobretudo, assim, é uma relação que se desgastou também, né, sobre o que o futebol apresenta em campo, a maneira como ele se porta também com a imprensa. É um cara que já tem um pouco mais de, digamos assim, um desgaste maior dentro da relação dele no Brasil, mas que, assumindo hipoteticamente a seleção brasileira, poderia renovar um pouco esses laços, né? E aí olhar mais para a maneira como ele chegou aqui. E no início ele foi bastante elogiado até pela maneira como ele se portava nas coletivas de imprensa, olhar um pouquinho mais para o lado vitorioso em si, porque é um cara que, enfim, inegavelmente dominou o futebol brasileiro nos últimos anos, né? Dominou, levou o Palmeiras a conquistas imensas nesse período vitorioso,
mas teria um pouco mais de desgaste nesse tipo de relação. Mas seriam dois caras também que já teriam essa vivência no futebol brasileiro, conheceriam o modus operandi não só do futebol brasileiro, dos jogadores, da imprensa, da própria CBF, isso poderia facilitar uma adaptação, mas aí seria algo para ver a disponibilidade, né? E a grande questão aí é o planejamento pós-junho, né? Porque o Mundial de Clubes está no horizonte de ambos, é um momento importante para ambos, mesmo que eles deem a palavra, seria uma palavra muito provavelmente para depois do Mundial. A seleção ainda ficaria à deriva numa data FIFA de junho, mas assim, diante do que foram esses últimos meses... Qual a novidade, seleção, né? Assim, esperar para um técnico nesse momento não é um problema, porque a Copa do Mundo vai estar batendo a porta agora ou daqui 3 meses, então não vejo exatamente como um problema e assim, não tem muito para onde correr, né? Alguma coisa a acrescentar sobre o próximo técnico da seleção brasileira, Lobo? Assim, pessoalmente, eu gostaria de ver o Mourinho, porque eu acho que seria divertido, eu acho que ele é um cara com nome grande, chegaria fazendo o que quisesse, aquela coisa. Eu acho que seria... E acho que ele é um treinador para o nível de seleção, né, do futebol de seleções, futebol internacional, ele tem um nível muito alto, a gente pode... acho que todo mundo concorda que o Mourinho não é o de hoje, não é mais o do seu auge, mas para um futebol de seleções, né? Todo respeito, né? Ele tá no Fenerbahçe, né? Então, a gente acha que todo mundo concorda, acho que até ele mesmo sabe disso. Mas pro nível de seleções, eu acho que ele seria excelente, até porque é um outro tipo de trabalho, né? Todo técnico fala isso, né? O trabalho de seleção é muito diferente do trabalho do clube, né? O trabalho do clube é formar elenco, é você captar ali e buscar os talentos possíveis. No caso de seleção, principalmente uma seleção grande, né? Como a seleção brasileira, é mais administrar, saber... Como você se virar ali com os jogadores que tem uma gama grande de jogadores para ser convocados, né? Mas eu acho que o Mourinho não vai passar pela CBF e não sei se ele aceitaria também. Acho que dos nomes possíveis, eu concordo muito com o Stein que os nomes que passaram aqui ou que estão aqui seriam melhores, assim, de treinadores desse porte. Então acho que eu prefiro, entre Abel Ferreira e Jorge Jesus, eu preferi o Abel, mas sinceramente, eu duvido que o Abel queira assumir a seleção. Mesmo que hoje o momento dele no Palmeiras até talvez propiciasse a ele pensar, mas eu acho difícil que ele queira. E a gente sabe que na CBF não querem, né? Assim, ele só vai ser uma opção se não conseguirem outro. Porque ele não tem uma boa aceitação, não. Mas eu acho que ele seria uma opção excelente, porque ele acho que é um treinador de capacidade alta. E eu acho que o Jorge Jesus é um cara, principalmente para esse momento, né? Que o Jorge Jesus não é um plano de longo prazo, ele tem 71 anos, né? 70 ou 71. Mas ele tem um bom plano de saúde, calma também. Não, eu tô dizendo, eu não acho que ele vai querer trabalhar mais, sei lá, 15 anos, né, na seleção. Não, mas quem fica 15 anos na seleção? Eu tô dizendo, eu acho que uma hora ele vai querer... 5 anos ele tem ainda, eu acho, pra trabalhar. Não sei, mas ele... Não sei. Eu não sei, eu acho que ele, pra essa opção de curto prazo, principalmente, faz sentido, e ele quer, né, é muito claro que ele quer, é um empecilho menor tirado ao Al-Hilal, o Al-Hilal não vai fazer, até pela apuração dos colegas, né, no UOL já falaram, no próprio Mauro César já falou no próprio programa do UOL também, que ele já apurou que o Al-Hilal não se opõe a liberar antes do Mundial, ou seja, liberar assim que acabar a Champions League Asiática, que é onde eles priorizam mesmo. E eu acho que ele faz mais sentido. Quem não goste muito talvez seja o Neymar, né? Se for o Jorge Jesus, porque eu acho que o Jorge Jesus não vai montar o time ao redor do Neymar como o Dorival, né? Muito pelo contrário. E essa é uma questão. A única coisa sobre esse negócio do Neymar no Al-Hilal e tal é que eu entendo 100% a posição do Jorge Jesus, que era... esse cara tá 1 ano sem jogar, ele vai sair daqui a 6 meses, eu posso recuperá-lo, mas aí eu vou ter que mudar o que eu tô fazendo, né? Então, eu não vou botar pra jogar, né? Eu não acho que foi algo pessoal com o Neymar. Então, não. Acho que o Neymar ficou naturalmente insatisfeito, lógico. Acho que também é conciliável, sei lá. Fora a pressão da diretoria que poderia existir, porque o salário do Neymar era suntuoso, né?
Exatamente, né? Provavelmente a diretoria também já estava preparando, tipo, ele já vai embora mesmo, então... Não se preocupa muito. Isso. Só para mandar um abraço aqui. Oi. Isso, eu ia mandar para ele mesmo. Que é nossa primeira vez no canal, né? É isso que você faz mesmo, você tenta fundar a seleção. Tipo, desde que eu te conheço, é a sua principal missão. Não, é só porque eu acho o Mourinho divertido, pô. É ser divertido. O Murilo pergunta se seria impossível ver o telefone do Klopp tocar. Assim, vai tocar, mas vão estar falando em alemão no outro lado da linha, né? E aí eu acho que ele vai ter um pouquinho... Eu acho, pode ser que não aconteça, mas se não acontecer com a Alemanha, não vai acontecer com o Brasil também. Se ele não quer o Liverpool, não é a seleção que ele vai querer, né? Assim, não tô dizendo que a seleção é maior. Não é que ele não queria o Liverpool, porque ele estava cansado, tá? Então, mas é isso que eu tô dizendo. Se ele tá cansado para o Liverpool, que é um lugar onde ele era adorado, tinha todas as cartas na mesa para trabalhar do jeito que ele queria, ele vai vir para esse rabo de foguete do Brasil, uma baita pressão nas costas, um lugar que ele não conhece o futebol. Assim, a chance do Klopp aceitar uma proposta dessa é minha. Eu acho que ele não aceitaria nem o Real Madrid hoje em dia, muito menos o Brasil. Cauê Nunes dizendo que era óbvio que o Brasil perderia jogando um 4-2-4. Pois é. O Italo Almeida também por aqui, a Cecília Madeira. Já pensou em Iraola na seleção? Agora ela tá falando diretamente com o Stein, né? Essa daqui foi direcionada. Rogério, o Alexandre também se tornou um novo membro do canal. Muito obrigado ao Alexandre. Eduardo Starling também tá por aqui. Urânio Paes, Marcos Antônio, Luan Mauri, Bellingham Max, Josenilson Vinícius, Mike Costa, desde o começo do programa, Fabito Moino, Lucas Oliveira, Poco Água Santa e vários outros ouvintes que acompanharam aqui com a gente. A gente não engajei tanto assim com o chat, porque a gente estava numa boa conversa, né? E também porque eu não faço isso toda semana. Eu só queria uma última pontuação sobre o Brasil e a Argentina, mas aí do lado da Argentina, fazer um elogio pro Scaloni. A gente está falando tanto de técnicos, e aí não só por uma questão em campo, porque taticamente também a Argentina foi muito bem, né? E assim, a Argentina construiu gols bonitos e tal, mas os caras não estavam assim no dia técnico mais afinado, também a gente pode falar. E a Argentina que construiu esse resultado taticamente, é uma Argentina que neste ciclo atual também passa por mudanças, né? Se a gente pensar no que foi o comportamento na Copa América ou nessas eliminatórias, é diferente do que o time que a gente viu em 2021, 2022, que jogava ao redor do Messi. Obviamente o Messi desequilibra partidas, como aconteceu contra a Bolívia, mas é uma Argentina que mostra até mais recursos coletivos no ciclo atual, assim, não dá para discutir se vai ser tão forte por não ter mais esse Messi num nível que ele estava absurdo em 2022, não ter mais o Di Maria, enfim, que é um diferencial, mas é uma Argentina que consegue oferecer bastante, a gente viu. E elogiar o Scaloni também por conta da postura dele no ambiente do jogo, né, na atmosfera do jogo, porque assim, a Argentina estava claramente pilhada e os jogadores, eu acho que estavam certos em tirar uma casquinha do Brasil, do Rafinha dentro disso, era o que o clima do jogo pedia, os argentinos tinham que ter feito isso, os brasileiros, se fosse o contrário, também teriam que ter feito. A torcida estava certa em gritar olé aos 10 minutos de jogo, porque foi um jeito também de desestabilizar o Brasil. Se a questão mental pesou no jogo, também foi por conta desse comportamento da torcida da Argentina. Mas eu gostei do comportamento do Scaloni, que foi muito mais de respeito, de consideração ao Brasil, sem tirar os méritos dos seus jogadores, sem tirar, enfim, os méritos do que o seu time construiu. Ele também teve muito respeito pela seleção. E aí é aquilo que a gente também falou, de falta de liderança, de assessoria para o Brasil, enfim, de ter um comportamento à frente do time. Foi exatamente o que o Scaloni fez. Ele teve um comportamento à frente do time, pelos interesses do time, e isso também fez uma diferença para essa vitória da Argentina, que fica marcada como resultado histórico nas eliminatórias, né? A gente até tem a discussão de qual o pior resultado do Brasil na história das eliminatórias, pela forma como foi. Eu não tenho dúvidas que foi esse jogo, assim, mais do que se diga dos 2-0 da Bolívia em 93, de outros resultados vexatórios, sobretudo ali no ciclo de 2002. Essa, sem dúvidas, para mim, é a pior derrota do Brasil na história das eliminatórias.
É que o negócio que acontece é que não dá mais para correr risco de não se classificar, né? Então, assim, a derrota não tem peso na tabela, né? Mas em outros momentos teria, né? Se fosse no formato anterior, o Brasil estaria um pouquinho ameaçado. Quem não está ameaçado é a Argentina, né? Que, aliás, 1 hora e 1 minuto, eu vou quebrar breaking news aqui. A Argentina está classificada para a Copa do Mundo, né? A gente enterrou um pouquinho o lead. Foi uma da primeira seleção sul-americana. Que é isso, né? Já está tão clara a tabela dos classificados da América do Sul que o negócio fica perde um pouquinho de impacto. Mas, Stein, que mais que rolou nas eliminatórias ao redor do mundo, né? A Argentina não foi a única seleção que se classificou para a Copa do Mundo, do último programa do meio-campo até esse. Bom, nos outros programas a gente falou sobre o Japão, falou sobre a Nova Zelândia, dessa vez a gente vai falar sobre o Irã, né? Porque o Irã consumou essa classificação, o Irã vai para a 4ª Copa do Mundo consecutiva e a gente até pode discutir, né? Qual é a maior geração do Irã, porque nos anos 70 foi tricampeão da Copa da Ásia e se classificou para a Copa do Mundo em 78. Em 98, acabou com o jejum, num time que era um pouco de uma refundação do futebol iraniano, meio no contexto pós-revolução e de jogadores que fizeram nome também na Europa e depois levaram o país de volta a 2006, a Copa do Mundo de 2006. Mas esse ciclo, a partir de 2014 e, sobretudo, a partir de 2018, né, quando tem uma consistência maior aquilo que vinha apresentando em campo, a geração se consolida melhor a partir de 2018, é a geração mais consistente da história do Irã e conquistou essa classificação. Um time que, se a gente for olhar esse jogo contra o Uzbequistão, um empate por 2-2 que deu a classificação para o Irã, a maior parte do time já passa dos 30 anos, são jogadores até... O Taremi é a grande figura por ainda estar jogando em alto nível na Europa, por estar em um grande clube, enfim... Mas é até uma geração em que alguns protagonistas já passaram pela Europa e já estão num outro momento da carreira, às vezes em clubes do Oriente Médio, né? O próprio Azmoun, alguns até voltaram para o próprio campeonato iraniano, como o goleiro Alireza Beiranvand, mas é um time do Irã muito representativo que talvez seja a última grande chance desse Irã, né? Dessa geração iraniana, de tentar uma classificação para a Copa do Mundo. Em 2018, fez um bom papel num grupo que era muito difícil, né? Com Portugal, com Espanha e com Marrocos, ganhou de Marrocos, empatou com Portugal. Em 2022, teve a vitória sobre Gales no final, que foi emocionante, mas tinha um contexto muito pesado ao redor da seleção, né? O contexto político que afetou os vestiários e até o contexto de rusgas internas sobre troca de técnico há 2 meses antes do início da competição, a volta do Carlos Queiroz. Então é um momento diferente do Irã, até com um treinador novo, né? Um treinador que tem muito mais bagagem no futebol iraniano em si, volta à seleção depois de quase 20 anos, participou da Copa da Ásia em 2007. O Irã, na Copa da Ásia de 2024, fez um bom papel ao eliminar o Japão, mas parou no Catar nas semifinais, e essa classificação à Copa do Mundo talvez permita ao Irã sonhar um pouco mais, né? Quem sabe essa geração com a casca que criou, com a experiência que tem, dar esse passo além. Para passar por outros destaques da data FIFA, na Ásia, acho que fica muito além da história do Irã. O Uzbequistão, com esse empate, se aproxima da Copa do Mundo inédita, né? O segundo colocado no grupo A, mas vai ter jogos difíceis, são 4 pontos de vantagem sobre os Emirados Árabes Unidos, mas os Emirados Árabes Unidos têm o confronto direto em casa contra o Uzbequistão. Os Emirados Árabes ganharam um jogo no último lance contra a Coreia do Norte, que foi bastante importante para manter essas chances vivas, numa chave que também tem o Catar, né? E o Catar vem mal nessas eliminatórias, pensando que é o atual bicampeão asiático. No grupo B, a Coreia do Sul, que poderia garantir a classificação antecipada, acabou derrapando contra a Jordânia. A Jordânia está na zona de classificação direta e depois de ser vice-campeã asiática não é nem exatamente uma surpresa, né? Mas é um time muito competitivo. E aí, na zona de repescagem, na 3ª e na 4ª colocação, o Iraque derrapou. O Iraque poderia estar muito bem na zona de classificação direta, mas tomou um empate da Palestina, foi derrotado pela Palestina, né, de virada, e esse resultado da Palestina foi também muito importante, porque deixa a Palestina ali com chances de lutar com o Oman por essa vaga
na repescagem, que para a Palestina, dentro de todo o contexto, enfim, de tudo que acontece no país, seria bastante representativo. E o grupo C, que é o grupo que já tem o Japão com uma das vagas diretas já garantido na Copa do Mundo, o Japão ele empatou com a Arábia Saudita. O resultado mais notável da rodada acabou sendo da Austrália, que se isolou na segunda colocação ao vencer a China, e a Austrália e a Arábia Saudita fazem um confronto direto também nas rodadas finais do grupo C, com o mando da Arábia Saudita, né? Então é uma situação, a Austrália tem essa vantagem, mas a Arábia Saudita ainda pode reverter. Embora, assim, um destaque diferente que eu considere é a Indonésia, porque a Indonésia vem fazendo uma campanha muito boa, né? Ganhou do Bahrein nesse jogo, e a Indonésia, assim, a cada data FIFA começam a aparecer filhos da diáspora, né? Jogadores que têm nacionalidade indonésia no time. Dessa vez, até uma das novidades foi o Aldeiro, né? O goleiro italiano de origem, né? Mas que nasceu na Indonésia, enfim, tem família na Indonésia. Um desses jogadores, o Romini, que marcou gol também, é outro jogador, é outro desses casos, né? Marcou gol nos 2 jogos. Nada pelo Kluivert, né? Exatamente, o Kluivert chegou recentemente à seleção, né, para tentar dar uma guinada, e é essa seleção que vem absorvendo muitos jogadores, né? Tem até o irmão do Reinders integra a seleção, tem uns caras, o Jordi Amati, que é aquele cara que jogou muito tempo no espanhol, também tem origem indonésia. A gente tem que pensar, a Indonésia é o 4º país do mundo em população, tem uma diáspora considerável, né? Sobretudo para Países Baixos, por conta de questões coloniais, enfim, muitos jogadores são nascidos em Países Baixos e tem esse salto competitivo. É uma seleção que, até acertando essas peças, eu acho que pode dar trabalho, fazer bonito na repescagem. Passando pela África, que aí agora, enfim, a gente pode falar das eliminatórias africanas, né? Porque elas não são tão encaixadinhas na quinta-feira, na terça-feira. Então, era bom esperar o fim das rodadas. As eliminatórias africanas, elas passaram da metade, e aí são várias conclusões que a gente já pode tirar, né? Uma delas é que Egito, Marrocos e Tunísia, times que participaram de maneira recente da Copa do Mundo, já estão encaminhados em seus respectivos grupos. Uma possível novidade depois de muito tempo, né? Depois de 16 anos, é a África do Sul, que venceu um jogo importante contra Benin e também se aproximou dessa possibilidade de classificação. A África do Sul, que é interessante a gente olhar, né? Porque é uma seleção que não conta com tantos jogadores atuando na Europa. Se for destacar, assim, o grande nome na Europa é o Lily Foster no Burnley, né? Não é exatamente uma grande estrela, mas é uma seleção que conta com uma liga muito forte, com times que são competentes no contexto continental até, e isso se reflete na formação do time, né? O Mamelodi Sundowns, que tem feito grandes papéis na Champions africana, é uma das bases, assim como o Orlando Pirates. Então isso tem ajudado a África do Sul, que até fez um bom papel em Copa Africana de Nações recentemente, e nesse grupo, assim, o desastre fica ao redor da Nigéria, né? Porque a Nigéria, se a gente olhar no papel, ela tem condições de ser um dos times mais fortes do continente africano, mas não se acerta, né? Tem até problemas de encaixe, porque é um ataque muito vasto em relação às opções, mas a Nigéria acabou tendo um tropeço grande contra Zimbábue, que é o lanterna do grupo C, e a Nigéria aparece só na 4ª colocação, já 6 pontos atrás da África do Sul, e atrás também de Ruanda e Benin. Então, uma situação muito difícil da Nigéria. Senegal é uma seleção que fez uma troca de técnico e está num grupo B bastante acirrado, porque tem na liderança a República Democrática do Congo um ponto à frente, e com os mesmos pontos de Senegal, o Sudão tem 12, então é uma seleção que, assim, diante do destaque nas 2 Copas do Mundo, destaque com conquista de Copa Africana de Nações, está numa situação apertada e vai ter um jogo bastante importante na próxima data FIFA, que tem eliminatórias africanas, que é em setembro, vai visitar a República Democrática do Congo. Cabo Verde é outra seleção diferente que merece destaque, porque lidera o grupo D, e aí conseguiu uma vitória fundamental contra Angola, né, que poderia ser uma ameaça, e a grande disputa no grupo D entre Cabo Verde e Camarões. Cabo Verde está 1 ponto à frente de Camarões, então tem essa possibilidade de uma classificação inédita para a Copa do Mundo. Outro grupo com uma disputa particular bastante interessante
é o grupo que reúne Costa do Marfim e Gabão. Costa do Marfim está com 16 pontos, um ponto à frente só do Gabão. E o Gabão é uma seleção que tem jogadores bastante interessantes, né? O Aubameyang continua lá liderando o ataque, tem o Boanga, tem o Lemina, tem o Kanga. Então é uma seleção que pode dar um aperto. E o Gabão vai ser mandante no confronto direto que tem em setembro. A Argélia encaminhou a vaga com uma goleada sobre Moçambique por 5-1, e aí é muito importante o resultado, né? Porque a Argélia consegue abrir saldo de gols contra o time que era exatamente o grande adversário na chave, né? Moçambique tem 3 pontos atrás, então é um passo excelente para a Argélia em busca dessa classificação. E a seleção de Gana também, né? Uma que vinha ameaçada num grupo até com muitas zebras. O grupo I tinha Mali como a principal ameaça à classificação de Gana, mas Mali não faz uma boa campanha com muitos empates. Madagascar e Comores vinham sendo incômodo ali para Gana, mas nessa data FIFA a Gana fincou o pé na primeira colocação, conseguiu vencer Madagascar, parece estabilizar um pouco até a seleção que tem. Gana é uma seleção talentosa que não vinha se apresentando necessariamente bem, está com 15 pontos, 3 pontos de vantagem. O que é importante frisar também nas eliminatórias africanas? O primeiro colocado de cada grupo se classifica diretamente à Copa do Mundo, e isso, assim, abre uma margem imensa, considerando todas as dificuldades que as eliminatórias africanas tinham antes, né? Com muitos confrontos diretos, enfim, com mata-matas decisivos. Agora, teoricamente, é um caminho mais fácil para quem conseguir confirmar seu favoritismo nos grupos. Porém, a segunda colocação ainda dá uma sobrevida, mas é uma sobrevida dificílima, né? Porque só os 4 melhores segundos colocados vão para a segunda fase, e mesmo assim eles se enfrentam para uma vaga na repescagem mundial. Então, quem ficar em segundo vai ter um trabalho imenso para conseguir se classificar para a Copa do Mundo, e nesse momento, os 4 times que passariam para essa segunda fase seriam Gabão, Camarões, Senegal e Namíbia. Imagina só a briga de foice no escuro que não seria, né, nessa situação, com todas essas seleções pesadas. E aí um destaque rápido só para as outras eliminatórias também que tiveram jogos. As eliminatórias sul-americanas, a gente tem 2 disputas, né? Os 6 primeiros com vaga direta já estão praticamente confirmados, e outra disputa é para vaga na repescagem. E aí a Venezuela teve uma vitória imensa contra a seleção peruana, né? Um resultado importantíssimo, com gol de pênalti do Rondon, que aproxima a Venezuela pelo menos da repescagem e dá essa chance de classificação inédita. O Rondon até se emocionou bastante, e a Venezuela, desses 4 times da parte de baixo, né, é o time que tem apresentado um futebol melhor entre Bolívia, Chile e Peru. A Venezuela é aquele time que apresenta mais recursos, que consegue jogar até um futebol mais ofensivo, que fica menos refém de um processo de renovação atribulado. Então é uma seleção que acho que tem mais capacidade para sonhar com a repescagem. E um destaque também é o Paraguai, que conseguiu um empate excelente contra a Colômbia, né? Perdia por 2-0 e foi buscar o 2-2 num clima assim muito festivo ao redor do Paraguai por aquilo que tem sido a recuperação de campanha com o Alfaro, enquanto a Colômbia é uma seleção que tem caído de produção, né? E a gente se empolgou com a Colômbia, especialmente no início do ciclo, com campanha na Copa América, mas é uma Colômbia que tem encontrado dificuldades em se estabilizar dentro dos jogos, em entregar os resultados, e assim, é uma Colômbia que, mesmo com qualidade individual evidente, não tem produzido tanto assim. E nas eliminatórias europeias, destaque para os grupos que já tem times que aparecem como ameaças, né? A gente não teve muitos jogos, como vocês falaram, a Noruega precisa ser vista como uma ameaça à Itália, não só pela forma como vem melhorando sua entrega de produção, mas também pelo resultado que conseguiu fora de casa contra Israel, né, num jogo que teoricamente poderia ser complicado. A Noruega venceu e aparece como uma ameaça. E outra seleção que é interessante também ficar de olho desde já é a Bósnia, porque a Bósnia está num grupo mais aberto, né, o grupo em que, em teoria, o favorito é a Áustria, como cabeça de chave, e
e a Bósnia conseguiu resultados importantes, sobretudo a vitória sobre a Romênia fora de casa, né? Se a gente fosse montar uma hierarquia nessa chave, Áustria e Romênia estariam à frente da Bósnia, mas a Bósnia já se antecipou, então uma seleção que surge como uma possibilidade de voltar à Copa do Mundo, né? Aí todo mundo querendo seu retorno, Romênia e Áustria desde 98, a Bósnia desde 2014, e uma Bósnia que nos últimos tempos teve problema de federação, teve jogador questionando escolhas internas, enfim, tem suas grandes lideranças ainda, né, pensando em jogadores como o Dzeko, mas é um time que não vinha entregando tanto e dá espaço à frente. Pode falar da Noruega aí. Não, só falar que a Noruega disputa uma grande competição desde 2000, né, e teve o Haaland durante alguns anos, né, desses 25, 100, então, mesmo que não tenha batido nenhum Brasil de 70 nessas duas primeiras rodadas, é um começo promissor. A Itália nem entrou em campo ainda, né, então não dá nem para medir como é que tá o grupo, metade das eliminatórias nem começaram, mas acho que é relevante acompanhar se o Haaland um dia vai conseguir disputar uma grande competição, né, coitado. Mas é um começo promissor para a Noruega. Isso aí é dizer sobre a repescagem, que vai ser uma repescagem bem diferente, né? Isso que o Stein falou é como se fosse uma pré-repescagem interna da Confederação Africana para mandar o time para a repescagem mundial, né? Então, quer dizer, como o Stein ressaltou, é um caminho longuíssimo, né? Às vezes a diferença do primeiro para o segundo é pequena, mas a diferença do segundo para chegar na Copa é gigante. E fazer uma correção que do programa passado, o Zé Pereira, nosso grande amigo Zé Pereira, ele veio me falar sobre a repescagem da FIBA, que eu citei como sendo da Copa do Mundo, na verdade é da Olimpíada. Eu citei Copa do Mundo, ele falou que a repescagem, essa maior, né, que tem a repescagem de vagas, é da Olimpíada, e que a Copa do Mundo serve, inclusive, como classificação para a Olimpíada. E ele falou uma coisa que eu não sabia, que é bem interessante, que ele falou que, além das vagas dos continentes, tem uma coisa que tem as seleções que não conseguem vaga na Copa do Mundo de seleções da FIBA. E elas ainda têm uma chance, tem um torneio, uma espécie de pré-repescagem das seleções que não foram para a Copa do Mundo de basquete, para jogar essa pré-repescagem, para chegar na repescagem e, quem sabe, chegar à Olimpíada. E que foi assim que Bahamas bateu a Argentina e impediu que a Argentina chegasse à Olimpíada, né? A Bahamas não estava na Copa do Mundo. Então, mas fica de qualquer jeito, e ele até falou, realmente a gente podia ter uma repescagem um pouquinho mais trabalhada da FIFA, né? Para ser algo mais parecido com isso que a FIBA faz, que é legal. Então, obrigado pro Zé pela cor. Uma diferença fundamental disso é que são só 12 classificados para a Olimpíada. Sim. Né? Quando você coloca 48 e ainda quer fazer uma repescagem, não vai ser as principais seleções que vão estar disputando a repescagem, elas já vão estar classificadas, né? Então, isso tem uma grande diferença. Destaques finais, senhores. Já estamos nos aproximando, já passamos do fim, né? Mas vocês têm mais alguma coisa a dizer? O Rogério perguntou, vocês juram mesmo que o Brasil corre riscos na sua classificação para a Copa? Não, a gente falou o contrário, Rogério. A gente falou justamente que desta vez, né, neste formato, não tem nenhum risco. O Brasil vai para a Copa. Até quase, assim, a chance de não ir para a Copa teria que perder todos os jogos e mais uma combinação de resultados. Não é muito possível. É que no outro formato, a gente falou que se tivesse o formato passado que classificavam 4 em vez de 6... aí teria alguma chance, mesmo assim ainda daria para classificar. É que estaria mais ameaçado, estaria mais perto do que a gente já viu correr riscos em outros momentos, aí estaria numa situação realmente difícil. Com 6 classificados, o Brasil tem uma diferença muito grande, né, pros times que estão abaixo, né, então não vai conseguir perder a vaga na Copa, né, isso mesmo que perca todos os jogos ainda vai ser difícil. O meu ponto foi que outras derrotas tiveram mais consequência porque o formato era outro. Essa daqui é uma derrota pior em si, mas ela não tem consequência porque o Brasil vai acabar se classificando de qualquer maneira. Mesmo em 2002 tinha uma chance pequena, é bom lembrar, né? Tinha uma chance pequena do Brasil não classificar na última rodada. Precisava ganhar da Venezuela em casa e ganhou, mas existia uma chance matemática, né? Agora existe essa chance, mas ela é bem difícil, né? Assim, não é muito provável.
Então é isso aí, muito obrigado Felipe Lobo, muito obrigado Leandro Stein, muito obrigado a todo mundo que interagiu aqui no chat, todo mundo que viu na live e todo mundo que vai ouvir no seu tocador de podcast favorito. Lembrando que o podcast Meio Campo é um veículo independente de jornalismo e depende da contribuição de vocês, entre outras coisas. Então a gente tem um clube de membros lá no canal de YouTube, que você pode apoiar o podcast do Meio Campo. Nós temos uma newsletter também, que será enviada muito em breve, em newsletter.meiocampo.net. Toda sexta-feira ela pinga aí na sua caixa. Eu tenho um canal sobre futebol manager chamado Bons FM. O Lobo tem um canal sobre games chamado O Próxima Fase. Os dois lá no YouTube. Então, se vocês estiverem também interessados em outras coisas que a gente faz, podem dar uma olhada. Tem link na descrição também. Tudo isso aí tem link pra descrição, pra você apoiar, pra você ver os nossos canais. E em breve tem o canal da seleção do Yamin que tá chegando, hein? Ele já falou, já tem até nome, hein? Sarriá. Tá chegando aí o canal em breve. Ele quis pegar uma memória feliz da seleção brasileira, né? Pra colocar no nome do canal. De certa forma até né? Como futebol, se você pensar o futebol, talvez. Pois é. Até segunda-feira, pessoal. Daqui a pouco a gente tá de volta. Na segunda-feira a gente está de volta.